A maioria de vocês deve saber que o YouTube constantemente muda o seu algoritmo, constantemente as regras para que um vídeo tenha mais visualizações, para que ele apareça mais no mecanismo de busca. Hoje pode funcionar de um jeito, amanhã pode já funcionar de uma forma completamente diferente. O YouTube está constantemente modificando esses algoritmos e desde o ano passado existe uma preocupação que já foi comentada por muitos YouTubers de que o YouTube está promovendo uma forma de censura no YouTube através desses algoritmos e isso pode estar ameaçando o nosso futuro como criadores de conteúdo e principalmente como canais que apresentam algum tipo de opinião. Claramente está existindo uma batalha da mídia tradicional e do establishment, que é o Estado, os corporativistas, os bilionários que controlam a mídia tradicional, que é a televisão, que é uma coisa fechada, restrita, onde não se pode dar qualquer opinião. A mídia tradicional, para quem não sabe, serve para transformar você em gado, para transformar você num zumbi que possa ser explorado mais facilmente pelo establishment, pelas corporações, pelo governo. A mídia tradicional é um instrumento do Estado e das corporações. E por isso a mídia tradicional vê o YouTube, vê os canais independentes, aqueles que do nada, no seu próprio quarto, começaram a gravar e de repente tiveram milhões de inscritos, de repente estão influenciando o pensamento de milhões de pessoas. Esses canais, mesmo que eles não falem sobre política, mesmo que eles não deem opinião, são vistos como uma ameaça pela mídia tradicional. E não é de se espantar que a mídia tradicional e o establishment estão tentando controlar a produção de conteúdo no YouTube, estão tentando impedir a popularidade de canais que são independentes, que não seguem a agenda da mídia tradicional. Porque a mídia tradicional, o establishment, o governo, as corporações, têm uma agenda de como eles querem que a população pense, de como eles acham que o gado deve pensar para que eles fiquem mais confortáveis na sua posição de exploradores do gado, para que eles possam cortar a sua carne, que no caso significa para que eles possam cobrar impostos da população, para que eles possam controlar o dinheiro, para que eles possam imprimir o dinheiro que eles quiserem, roubar o dinheiro que eles quiserem, e que você, gado, produza para alimentar o establishment. Então nós estamos começando a ver o que George Orwell já tinha escrito há muitas décadas atrás no seu livro 1984. Nós temos um establishment que quer descaradamente controlar o pensamento e tornar crime as opiniões que não condizem com o pensamento deles. Um bom exemplo disso é o PewDiePie. A mídia tradicional odeia o PewDiePie, já saíram matérias chamando o PewDiePie de nazista e, são matérias ridículas, simplesmente ridículas, onde eles pegam o PewDiePie jogando um jogo onde ele dá um tiro no Hitler e falam que isso é apologia ao nazismo. Aí tiram um frame do vídeo dele onde ele está levantando a mão e falam ele está fazendo a saudação nazista. Isso já foi comentado em vários canais gringos, que é o desespero do establishment. Eles estão achando que o YouTube é uma ameaça mesmo ao monopólio deles e, de fato, o YouTube está tirando o público cada vez mais da mídia tradicional. As pessoas estão cada vez menos assistindo televisão, como elas não deveriam se submeter a tal humilhação que transforma elas em gado, em zumbis, e estão cada vez mais migrando para o YouTube, para uma produção de conteúdo independente, para opiniões que não estão submissas ao establishment, para opiniões que não são feitas pelo açougueiro para serem entregues aos bois. O gado está começando a pensar por conta própria. Então, um grande exemplo, que é o que vem acontecendo nos últimos anos nos canais de língua inglesa, é a batalha constante entre os chamados guerreiros da justiça social, ou Social Justice Warriors, que incluem as feministas, os militantes LGBT, os militantes trans e todo esse tipo de coisa, contra qualquer outro tipo de pessoa, seja ela conservador, seja ela religiosa, seja ela apenas um cético que quer questionar qualquer teoria, sejam elas libertários, ou sejam elas racionalistas, ou sejam elas até cientificistas. Afinal, a ideologia de gênero, a ideologia do feminismo, além de serem ideologias que nem sequer são coerentes dentro de si mesmas, elas ainda ignoram completamente qualquer ciência, ignoram completamente a razão, ignoram completamente o raciocínio
Então você vê finalmente vários tipos de pessoas, pessoas religiosas, pessoas ateias, pessoas racionalistas, pessoas cientificistas, conservadores, libertários. Todos eles estão contra essa esquerda nova, que é chamada de esquerda regressiva, que prega ideologias que simplesmente querem controlar o seu pensamento. Afinal, eles querem tornar crime qualquer pensamento que eles considerem ofensivo. Se eles acreditam que uma palavra que você usou ofendeu as minorias ou qualquer coisa da ideologia deles, você deve ser proibido de falar isso, você deve ser censurado. Então, alguns veículos da mídia tradicional, por exemplo, chamaram o PewDiePie de extremista, assim como nós chamamos de extremista terroristas, pessoas que cortam a cabeça das pessoas, mas eles querem chamar de extremista qualquer pessoa que tenha uma opinião contrária à esquerda. Se você não é de esquerda, se você não é politicamente correto, você é, na opinião da mídia tradicional, do establishment, do governo, das corporações. Se você não concordar com essas ideologias, você é um extremista. Exatamente como 1984 de George Orwell. Você tem um crime de pensamento que é não pensar de acordo com o establishment. Mas tem uma pequena desvantagem em você pregar uma ideologia que ignora a ciência, que ignora a razão, que ignora a economia, que ignora a ética, que ignora a política. Tem uma pequena desvantagem em você ignorar todos os métodos de se obter conhecimento, que é você não vai ter argumentos, você não vai conseguir convencer as pessoas por argumentos, você vai simplesmente ter um discurso emocional, um discurso retórico, e quem não cair nesse discurso simplesmente vai enxergar que você está falando um monte de bullshit, um monte de nonsense. Resultado, os canais anti-politicamente corretos, anti-guerreiros da justiça social no YouTube conseguem muito sucesso. Nos últimos anos, vários canais que fazem apenas crítica ao politicamente correto e à justiça social cresceram muito no YouTube, enquanto que as pessoas que tentam, através do YouTube, promover as ideias da justiça social têm 95% de dislikes, depois deletam os vídeos, passam vergonha, porque são humilhados através de argumentos, através de fatos, através da lógica e através da realidade. Isso teve um impacto muito negativo na esquerda regressiva, que é como vem sendo chamada, nos últimos anos, e por isso agora claramente o establishment está tentando censurar o YouTube ou pressionar o YouTube a censurar os canais que não sejam de esquerda. Isso inclui o PewDiePie, o Alex Jones, o Paul Joseph Watson. O YouTube agora tem, por exemplo, um modo restrito, que é quando os pais querem colocar um modo para que os filhos, criança, não vejam vídeos inapropriados, e esse modo restrito faz desaparecer todos esses canais. Todos esses canais que são contra a esquerda não aparecem no modo restrito do YouTube. Até um canal como o PewDiePie, que tem 50 milhões de inscritos, que é o maior canal do YouTube inteiro, já fez alguns vídeos sobre isso, já fez alguns vídeos pedindo ao YouTube que mude o seu algoritmo. Inclusive, esses canais estão tendo uma série de desvantagens, eles estão perdendo views, eles não aparecem nos vídeos recomendados da primeira página do YouTube, eles perdem inscritos do nada, e algumas pessoas acreditam que isso é pela idade, que o YouTube está desinscrevendo pessoas com menos de 18 anos, por exemplo, de canais que têm uma opinião contrária ao establishment. Então esses canais perdem inscritos, os inscritos não veem os vídeos não aparecem na primeira página. Isso já vem acontecendo desde 2016. Vários canais desses que têm opiniões contrárias à esquerda mostraram nas suas estatísticas que as visualizações deles caíram drasticamente em algum momento de 2016. Então nós estamos enfrentando um risco de que nós teremos que sair do YouTube em algum momento, migrar para um outro canal, migrar para um outro site. Nós não sabemos que site vai ser esse. Por enquanto nós não conhecemos nenhum site que possa competir com o YouTube em termos de visualizações. Muitos canais no YouTube estão denunciando isso, muitos canais muito grandes estão denunciando isso, e até agora nós não vimos nenhuma atitude do YouTube para mudar isso. Pelo contrário, existem rumores de que as coisas podem piorar. Por exemplo, os vídeos dos nossos canais que têm opiniões contra o establishment podem simplesmente não ficar visíveis para ninguém, a não ser que, por exemplo, a pessoa esteja logada, ou a não ser que a pessoa clique diretamente no link. Por dentro do YouTube, nós estamos ficando cada vez mais invisíveis para o público, porque o YouTube está sendo pressionado pelo establishment a não deixar visível
o conteúdo que não interessa a eles. Assim como há muitas décadas vem acontecendo na televisão. Se uma opinião não interessa ao establishment, essa opinião não vai aparecer na televisão. Então nós sabemos que a coisa está complicada, nós sabemos que essas corporações gastam milhões de dólares para tentar promover essas agendas, essas ideologias de esquerda, o feminismo, a justiça social. Afinal, você acha que as pessoas num livre mercado, pensando livremente, vão procurar esse tipo de coisa? Não, ele é enfiado, pessoas são doutrinadas em escolas, universidades, porque isso é do interesse daqueles que controlam a sociedade, que controlam o establishment, que controlam o governo. O YouTube, por um lado, pode perder muito com isso, talvez por isso eles não tenham cedido ainda, porque se o YouTube ganhar uma péssima fama, se ele perder, por exemplo, o PewDiePie, se o PewDiePie deletar o canal dele e for para outro site, o YouTube pode perder o seu monopólio, por um lado, e o PewDiePie já é milionário, ele pode estar cagando para isso, ele pode falar, YouTube, eu não vou participar dessa sujeirada, vou para outro site. Mas, por outro lado, essas corporações também são bilionárias e, com certeza, elas estão tentando ter o controle sobre o conteúdo do YouTube e promover uma censura onde só as opiniões do interesse deles serão permitidas. E nisso, quem sabe o que vai acontecer com canais, por exemplo, pequenos como o meu. O meu canal ainda é pequeno, ele ainda está no meio do caminho para conseguir uma renda razoável. E se, de repente, um algoritmo começar a prejudicar todos esses canais como o meu, por exemplo, podem acabar morrendo. Então, se você que está assistindo esse vídeo quiser dar uma força para o meu canal, caso ainda em 2017 venha acontecer alguma coisa com o algoritmo do YouTube, você pode ajudar o meu canal sendo um doador através do Apoia-se, ou através do Patreon, ou me doando Bitcoin, para que eu possa continuar aqui lutando para fazer esse canal continuar crescendo. Inscreva-se nesse canal para opiniões que respeitam a razão, que respeitam a ciência e que não se baseiam em fantasias emocionais. Juntos nós não vamos permitir que o pensamento humano seja controlado e doutrinado pelo establishment. Muito obrigado e até o próximo vídeo.